Olá, sejam muito bem-vindos, uma boa tarde. Nós estamos começando mais um podcast e eu quero convidar a você nesse momento para estar conosco nesse período, aonde nós vamos conversar sobre o mercado imobiliário, sobre consórcio, sobre cartas contempladas. E eu estou recebendo aqui hoje no estúdio o Rafael Passos, ele é o meu sócio e parceiro de negócios. Nós vamos falar sobre a Shalom Consórcio, vamos falar sobre investimento, as administradoras que nós trabalhamos também. Então seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Eu quero me apresentar para você que não me conhece ainda. Eu sou o Antônio Almeida, eu sou especialista em consórcio há mais de 4 anos, estrategista também em cartas contempladas e consórcio em andamento. Hoje eu sou especialista mais voltado para cartas contempladas através do Itaú e da HS Consórcio. Seja muito bem-vindo, fica conosco nesse momento. Então, para começar o nosso podcast, eu estou aqui com o Rafael. Rafael, muito prazer, seja bem-vindo novamente. Valeu, Antônio. Excelente, cara, muito bem-vindo. Obrigado pelo seu convite aí, mais uma vez esse bate-papo. Fica bem à vontade, tá? Bom, Rafael, eu quero começar dizendo para você, fica à vontade, sinta-se em casa, se apresenta para quem não te conhece ainda, né? Se você quiser olhar para a câmera, olhar para mim, fica à vontade. Quem que é o Rafael Passa, quanto tempo está no mercado e depois a gente vai fazer umas perguntas sobre a Shalom Consórcio. Claro, é sempre muito bom falar de consórcio, né? Minha profissão, é o que eu faço há 25 anos. Então, meu nome é Rafael, trabalho no setor de consórcios há 25 anos e a Shalom Consórcio ela foi fundada em 2015. Então, nós estamos há 11 anos já com a empresa aberta, trabalhando e ajudando clientes a conquistarem os seus bens sem pagar juros para banco. Sim, sim. Ainda mais hoje, né, Rafael? No Brasil, um cenário econômico, como nós conhecemos e sabemos em relação ao financiamento, né? Ainda existem alguns tabus, algum preconceito sobre consórcio, né? Eu acredito que, por mais que é o nosso setor, é o nosso mercado, mas eu acredito que ainda assim tem um cliente para todo perfil, né? Tem um cliente que prefere comprar à vista, tem um cliente que prefere comprar a carta contemplada ou fazer o consórcio em andamento, mas tem também aquele cliente, né, que, enfim, que pelos seus motivos, mesmo sabendo que o financiamento é mais caro, né? Mas a sua experiência no mercado, né, como nós já sabemos, a sua experiência no mercado há tanto tempo também, hoje a Shalom, ela tem um portfólio de cliente muito grande, né? Nós já sabemos que tem muitos clientes contemplados hoje. Você tem uma média mais ou menos de 500 clientes contemplados com a Shalom? Nossa, Antônio, eu não vou conseguir te falar esse número agora, infelizmente eu não sei. Sim. Mas hoje nós temos aí de clientes ativos por volta de 3.500. Muito, 3.000 clientes consorciados ativos. Ativos. Clientes que estão pagando a parcela, estão fazendo investimento. Sim. É um número muito relevante, né? Uma quantidade de pessoas que confiam no trabalho, né, da Shalom Consórcio, dos corretores que trabalham também. Rafael, aproveitando, eu quero te fazer uma pergunta, né? O que a Shalom ela tem diferente, né? Além da sua experiência, com tantas corretoras hoje por aí de consórcios, o que a Shalom ela traz de proposta diferente com os corretores, com a estrutura da Shalom, para se destacar no mercado e pensando também para que gere uma confiança melhor para o cliente? Qual que é a proposta da Shalom? Né? Por que um cliente deveria ter uma consultoria com a Shalom? Sim, claro. Bom, a Shalom ela conta com 25 anos de experiência da minha parte e mais 11 anos com a empresa consolidada. Então, nós realmente entendemos do produto. O consórcio é algo complexo, correto? Todo mundo está vendendo um consórcio, o consórcio está na crista da onda, então hoje tem muito aventureiro, até dando curso de consórcio na internet, sendo que não tem experiência nenhuma no assunto. O nosso grande diferencial é montar estratégias personalizadas para cada consorciado. Muitas das vezes o cliente ele tem ali uma ideia de investimento, ele tem um tipo de pensamento e quando a gente entra numa entrevista para poder conversar e buscar realmente qual a melhor opção, a gente consegue dar outras ideias e não que o cliente vai sair do rumo dele, mas ele vai abrir a mente dele com novas situações que a gente pode fazer através do consórcio. O consórcio é uma ferramenta bem complexa, onde nós temos várias possibilidades. Então, quando um profissional realmente entende do assunto, entende das administradoras, entende dos grupos, o que cada administradora pode fazer
pelo consorciado. A gente realmente vai orientar, direcionar e cuidar desse investimento do cliente, desde a adesão até a quitação do consórcio. Legal. Então existe um departamento também, além do cliente não se preocupar só no início ali dele, né, na consultoria com os corretores, com a empresa, a Shalom também tem um departamento que auxilia o cliente após a contemplação também. Obviamente eu sei que a administradora é mais responsável pelo setor jurídico mesmo, mas tirando a administradora, a Shalom ela consegue dar esse suporte para o cliente também pós-contemplação. A nossa proposta justamente é essa. Então na Shalom nós temos os departamentos de vendas, né, equipes treinadas, capacitadas para atender o cliente de forma individual. Nós temos o setor de pós-venda da empresa. Sim. Na contemplação nós temos o setor de liberação de crédito. Então o cliente, na realidade, ele não precisa buscar administradora. Nós vamos orientar tudo do começo até a quitação do consórcio dentro da Shalom. Sim, bacana, Rafa. Bom, eu queria começar fazendo algumas perguntas para você, que é muito comum, às vezes, na dúvida, né, de uma pessoa que está querendo buscar comprar um imóvel. Vou falar bastante sobre imóvel aqui. Algumas perguntas que é muito comum, né, que nós costumamos receber muito quando nós recebemos os clientes, né? Para você que não sabe, hoje nós atendemos nível Brasil todo, né? A Shalom ela tem um trabalho voltado justamente para todo o território nacional. Então nós temos clientes, inclusive, né, Rafa, tem alguns clientes também que são investidores que moram no exterior, mas são brasileiros. E a Shalom também consegue atender alguns clientes assim, né? Então, para você que estiver assistindo, de repente, se você estiver fora do Brasil, ou você é investidor, mora fora do Brasil, mas está passando um tempo aqui no Brasil também, entre em contato conosco para poder conversar e poder, de repente, montar toda uma estrutura, uma operação para você. Bom, mas eu queria falando, Rafa, sobre a questão de algumas dúvidas que algumas pessoas têm, né? Aquela que é mais comum, né? O consórcio demora. Né? Tem muitas pessoas que acabam travando ali na hora, por mais que ela acabe olhando ali a simulação, gostando da proposta, né, ela fica dentro do orçamento e às vezes ali o cliente, de última hora ali, ele acaba, né, enfim, pulando para trás ali. E eu entendo que normalmente isso é por conta do medo da demora da contemplação. Sobre essa objeção e esse medo, né? Qual que seria a resposta, né, para tranquilizar mais o cliente que você daria, né? Na realidade, o cliente ele precisa buscar informação, né? Então, é justamente o que nós estamos fazendo aqui, é levar informação através do cliente. A questão do consórcio demora. Será que demora? Quais são as formas que o cliente tem de comprar um imóvel hoje? Sim. Somente 3. Ou o cliente vai comprar esse imóvel à vista, ou ele vai financiar, ou vai comprar um consórcio. Não tem outra possibilidade. Para comprar à vista, a maioria dos brasileiros não tem condições. E quem tem condições de comprar um imóvel à vista, na maioria das vezes também prefere não gastar o dinheiro, né? Prefere segurar esse recurso e fazer conta. O que eu posso investir, o que vai me dar de retorno e o que eu posso pagar de parcela. Inclusive, o consórcio ele é comercializado justamente com clientes de alto padrão, porque eles já entenderam essa matemática. Sim, correto? Sim. Agora, se o cliente não tem condições de comprar à vista, então vamos pensar. Se o cliente não tem à vista, ele tem que fazer um financiamento ou ir para o consórcio, correto? Financiamento, o cliente tem que ter pelo menos 30% de entrada para poder ir no banco, financiar e pagar 4 vezes mais. Sim. Se o cliente tem 30% para dar de entrada no financiamento, ele pode dar de lance no consórcio. Sim. E ter essa contemplação mais rápida, concorda? Sim. Agora, se o cliente não tiver esses 30% para dar de entrada, é sinal que ele nem vai comprar à vista e nem vai fazer um financiamento. Qual é a opção? É entrar numa carta de consórcio. Ah, Rafael, mas aí o cliente vai entrar, quer dizer que ele vai ser contemplado no final do plano? Claro que não, ele pode ser contemplado a qualquer momento. Lembrando que qualquer consorciado ele pode entrar, pagar a primeira parcela ou investir a primeira parcela, melhor dizendo, e já ser contemplado. Rafa, desculpa te cortar. Inclusive, teve um mês passado, se eu não me engano, um cliente na Shalom, né, que nós vimos lá, de fato, ele teve a sorte de pagar a primeira parcela, se não me engano foi pela HS, um crédito de R$500 mil, e ele foi contemplado por sorteio, foi isso mesmo? Foi. Que é o que você está falando. Foi em novembro do ano passado, e ele até optou por vender a carta, e teve um baita de um lucro em cima da venda da carta de consórcio. Ele fez o consórcio, pagou a primeira parcela e saiu pelo sorteio no primeiro mês. Agora, lembrando, será que é sorte? Você só não vai ser contemplado se você não estiver no grupo. Sim. Se você não participar de um consórcio, a tua chance é 0 de ser contemplado. Sim.
Agora, você estando no consórcio, fazendo um planejamento com responsabilidade, com um profissional orientando como, em qual administradora fazer, a contemplação ela vai acontecer de forma natural. Todo mês alguém do grupo vai pegar essa cota através de sorteio, sem precisar adiantar nada de lance. Sim, é verdade, Rafa. Inclusive, você até comentou, né? Eu quero deixar um pouquinho mais para frente aqui esse assunto, sobre utilizar o consórcio como forma de investimento também, né? Em relação a pessoa que faz como investidor para vender a carta e também para quem compra. Mas enfim, tá aí a prova, né? Não é a única, né? Quanto tempo nós trabalhamos com consórcio e quantos clientes nós já vimos que foram contemplados através do sorteio, pagando as parcelas em dia, né? É importante lembrar, você, né, que já tem um consórcio, você vai fazer um consórcio ainda, não atrasar suas parcelas. Por quê, né, Rafa? Se a pessoa ela atrasa as parcelas, ela deixa de participar, né, e acaba perdendo a oportunidade de contemplação. Ainda que ela consiga pagar depois essa parcela atrasada, né, um pouquinho de juros, mas o interessante é você não perder, tá? Então, é importante para ter, enfim, essa contemplação mais garantida, vamos se dizer assim. Ô, Rafa, tem uma outra dúvida muito comum também, que as pessoas costumam muito, né, além do receio, do medo, né, de fazer o consórcio e falar que demora, né? É como você falou, eu também concordo que o consórcio ele só demora para quem não faz, né? Hoje nós temos, eu estava até lendo recentemente, novamente, os dados, né? O quanto que o consórcio, ano a ano, está crescendo cada vez mais. Se falando de economia de Brasil, falando de cenário brasileiro, a gente sabe que o Brasil, enfim, tem muitas taxas, tem muitos juros, né? Eu acho que, como você diz, levar a informação é a melhor coisa, né? Eu costumo dizer que o cliente bem informado é um cliente consciente para tomar uma decisão com segurança, né? E para poder verificar que de fato está fazendo um bom negócio, né, Rafa? Inclusive, eu até sei também, né? Você já comentou comigo que a Shalom também tem alguns investimentos através de consórcio. E você fez no começo, né? Você fez bastante carta pela Remasa, contemplou umas cartas, até quitou essas cartas aí também, né? Então, assim, nós somos consumidores, né, daquilo que nós trabalhamos e falamos, porque de fato o consórcio é um investimento, né? É um investimento para você comprar um imóvel com um menor recurso, vamos dizer assim. Daqui a pouco eu vou fazer algumas perguntas para o Rafa sobre essa questão do consórcio. Bom, Rafa, tem uma pergunta que está anotada aqui que eu quero fazer para você. É sobre também quando um cliente ele chega na Shalom, né? A pergunta é, como que um corretor ele vai saber oferecer para o cliente a determinada administradora? Eu vou dar um exemplo aqui. Um cliente que, suponhando, né, que é muito o perfil da Shalom hoje, ele é um cliente que está procurando comprar um imóvel em torno de 2 milhões, né? Como que é feita essa consultoria lá na empresa, né, com os corretores? Entre a HS, entre as empresas que trabalham, como ter essa certeza de que ofertar para o cliente, né? Para aquele cliente que está nos ouvindo, e às vezes ele fica com dúvida de saber, né? Poxa, tem tanta administradora, né? Como que eles vão ser certos de mostrar uma proposta para mim, né? Às vezes o cliente fica com medo disso daí também. Sim, claro. Por isso a importância de ter um profissional que entende efetivamente das administradoras e do sistema de consórcio. E quando o cliente vem até a Shalom, a gente faz uma entrevista com o cliente, que é justamente entender o que ele quer, a condição financeira dele, como que ele comprova a renda, para a gente poder direcionar para a melhor administradora. Não que exista uma administradora que seja melhor que a outra, mas vai ter uma administradora que vai atender melhor uma operação. Uhum. Por exemplo, pega um cliente que ele tem a intenção de comprar um terreno e construir, é bem comum. Uhum. A pessoa tem o sonho de comprar um terreno e em cima desse terreno fazer a construção dele. Existe administradoras de consórcio que permitem fazer isso, comprar o terreno e construir, e outras não. Uhum. Então a gente tem que entender isso. Um caso assim que eu falo bastante de uma cliente que chegou até a Shalom, falando que fez um consórcio com o Itaú, e o Itaú é uma baita de uma administradora, sim, não tenha dúvida disso, né? É uma grande parceira comercial da Shalom. Porém, ela comentou que ela fechou com o banco lá, com a gerente dela, e que ela iria comprar o terreno e construir com a mesma carta de crédito. Ela fechou o negócio com o banco. Uhum. Só que o Itaú não faz esse tipo de operação. No Itaú, ou o cliente compra o terreno, ou caso ele já tenha o terreno, ele faz uma construção. As duas coisas ao mesmo tempo não dá para fazer.
Certo. Então a cliente ela fez um consórcio bom, fez com uma administradora boa, mas para aquilo que ela quer não vai acontecer. Não atendeu. Não vai atender. Então a gente tem que buscar uma administradora onde vá fazer aquilo ao qual o cliente tem interesse. Por exemplo, o cliente ele quer comprar um imóvel rural, né, uma chácara, uma fazenda, um imóvel rural. A maioria das administradoras não fazem. Então, se esse cliente for para o mercado e cair na mão de um profissional que não tem esse tipo de entendimento, ele vai vender uma administradora boa, de repente vai fazer um plano bom, o cliente vai ser contemplado, porém essa administradora não libera para comprar um imóvel rural. Tem que ser um imóvel urbano. Então, caso seja um imóvel rural, nós vamos já direcionar para uma administradora que faz esse tipo de operação. Sim. Então, cada administradora tem uma forma de trabalhar, né? Até onde vai, até que crédito, que tipo de imóvel que aceita. No caso de carro, a idade do carro. Tem administradoras que aceitam carros no máximo 5 anos, outras no máximo 8, outras no máximo 10. Por exemplo, quando a Shalom começou, nós éramos exclusivo da Caixa Econômica. Nós conseguimos um contrato com a Caixa na época, era interessante, a gente trabalhava 100% com a Caixa. Porém, a Caixa naquela época e até hoje só aceita carros com 5 anos de uso. É baixo, né? Ou seja, nós estamos em 2026. Se eu vendo um consórcio de carro para o cliente na Caixa para ele comprar um carro ano 2020, não vai ser aceito. Então não adianta fazer um consórcio da Caixa que o cliente ele vai fazer um bom consórcio, uma boa administradora, vai ser contemplado, porém ele não vai conseguir comprar aquele bem que realmente ele tem interesse. Então esse tipo de entendimento é onde nós temos profissionais treinados, qualificados, que entendem as regras das administradoras. Cada administradora tem uma regra diferente. Existem as regras do Banco Central, que toda administradora tem que cumprir. Por exemplo, todo mês tem que ter uma contemplação por sorteio no grupo. Regra de Banco Central. Toda administradora tem que cumprir. Porém, tem outras regras que fica a critério da administradora. Sim. Então, esse entendimento com um profissional vai fazer toda a diferença na operação do cliente. Sim. Rafa, muito bom. Tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter esse cuidado com o cliente, ainda mais com tantas administradoras hoje no mercado, né? Muito boas, né? E não só a questão, às vezes, da dúvida do cliente em qual fazer. Mas tem que ter esse cuidado justamente porque eu acho que falta muita informação para o cliente e clareza em relação às regras. E às vezes, né, eu acredito que tenha muito corretor por aí que só foca na venda, né? E não, de fato, ajudar o cliente na contemplação. E aí fica aquela pergunta, né, que nós sempre acaba conversando. Poxa, mas depois de contemplado, esse cliente ele vai ser impedido de utilizar esse crédito para aquela finalidade naquele momento. Obviamente, né, é importante entender que você não perde o crédito. Você vai ter que mudar a ideia de você comprar o bem. Você vai ter que se ajustar à regra da administradora, né, Rafa? Rafa, eu te fazer uma pergunta para você. Hoje na Shalom, você pode citar quais são as administradoras que a Shalom trabalha? Claro. Para o cliente poder conhecer um pouco mais? Claro. Nós trabalhamos hoje com 7 administradores, correto? Dessas 7, 4 grandes bancos. Então, nós trabalhamos com a Caixa Econômica Federal, trabalhamos com o Banco do Brasil, Santander e Itaú, dos bancos. De administrador independente, trabalhamos com a HS Consórcio, que é a segunda maior administradora do país. Trabalhamos com a Remasa, que tem o diferencial de fazer capital de giro para o cliente. Então, o cliente que ele tem interesse em levantar recurso, ele tendo o imóvel quitado, é uma administradora que a gente consegue levantar um capital de giro para ele. Tá? E também um consórcio Roma. Então, essas são as 7 administradoras que a gente trabalha na Shalom. Então, tudo o que é possível fazer através do consórcio, a gente vai conseguir fazer em uma dessas 7 administradoras. Bacana, Rafa. Bastante opções, né? É muita empresa boa no mercado, né? Obviamente que nós estamos mais familiarizados com isso, mas tem muita administradora que a Shalom trabalha, de fato, de confiança, né? Rafa, tem uma questão também que eu queria ver contigo, que às vezes o cliente ele tem uma dúvida, né? Normalmente, quando um cliente ele está contemplado, tá? Não fazendo a carta de consórcio, tem muito cliente que às vezes ele quer saber disso. Qual que é a média de tempo, né, que ele consegue utilizar o crédito pela administradora? Depois de contemplado? Depois de contemplado, fazer um consórcio em andamento, não uma carta contemplada.
Hoje, com a Selic a 15%, é um excelente negócio deixar a carta parada. Inclusive, hoje nós temos clientes comprando carta contemplada para deixar o crédito parado. Por quê? Porque a partir do momento que o cliente é contemplado, não existe um prazo para utilizar. Não tem. O cliente foi contemplado hoje, ele pode comprar o imóvel daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Enquanto ele não compra o imóvel, essa carta de crédito ela vai rendendo pela Selic. Sim. Ou seja, ela rende 15% ao ano. 15% ao ano. 15% ao ano pela Selic. Até em questão desse cliente que foi contemplado, né, ele contemplou em novembro, vendeu a carta de crédito dele em janeiro, demorou 2 meses para vender, ele estava analisando o que faria com essa carta de crédito, e no momento da venda da carta de crédito, esse crédito de 500 mil já estava em 513. Legal. Ou seja, valorizou 13 mil reais em 2 meses. Sim. Ou seja, acaba ajudando o cliente a reembolsar, né? A recuperar o dinheiro que ele pagou de parcela. Exato. Né? Então, uma carta, fazendo uma conta grosso modo, né? Uma carta de 1 milhão contemplado. Se o cliente deixar ela um ano parado, né? Se não mudar a Selic, ela continuar a 15%, esse cliente de 1 milhão ele teria 1.150.000 depois de 12 meses. Sim. Ou seja, uma baita numa rentabilidade. Lembrando que o cliente não aportou esse dinheiro. Muitas das vezes ele pagou algumas parcelas e foi contemplado. E o rendimento dele não é em cima da parcela que ele está pagando, já é em cima do crédito total. Em cima do crédito total. Exato. Sim, compensa muito mais. Já pegando esse gancho, Rafa, sobre a questão sobre o do consórcio como investimento, né? Além do consórcio ser um produto hoje, um serviço financeiro, onde muitas pessoas, né, enfim, estão buscando para comprar um imóvel, o automóvel, enfim. O consórcio hoje, de um tempo para cá, na verdade, né, você até veio de uma conferência, né, lá da HS Consórcio, e até conversamos um pouco sobre isso. Como que está, na verdade, né, uma procura tão grande utilizando o consórcio para investimento. Então, eu vou te fazer uma pergunta, né? Hoje, nós sabemos que se para uma pessoa pensando em investimento, 2 exemplos que eu vou utilizar aqui, tá? Para você, cliente, às vezes é o seu interesse em saber mais, está procurando, vamos verificar se faz sentido para você. Consórcio como forma de alavancagem patrimonial. O cliente ele tem um consórcio. Ele pode ter 2, 3, 4 consórcios pensando em alavancagem patrimonial? Sim, claro, conforme a capacidade financeira dele. Né? Um cliente que ele tem condições financeiras de adquirir 5 consórcios, não tem nenhum problema. Lembrando que o consórcio ele é um ativo do cliente que pode ser vendido, pode ser transferido, e existem várias opções de utilização dessa carta de crédito. Então, hoje, alavancagem patrimonial, né? Então, o cliente está alavancando e tendo mais patrimônio. Como que o cliente faz? Ele pode começar com uma carta, com 2, com 3, conforme a capacidade financeira. Esse cliente, a gente vai montar uma operação, vai entender que tipo de imóvel que ele quer comprar, onde ele quer comprar, se vai construir, se é comercial, se é rural. Então, a gente vai orientar melhor. Okay? Entendendo isso, direcionando para o administrador, esse cliente vai fazer as cartas de consórcio e no momento da contemplação, esse cliente tem a oportunidade de comprar o imóvel por um valor menor. Lembrando que o consórcio, além de não ter juros, você tem condições de comprar esse imóvel por menos. Então o cliente fez uma carta de 1 milhão. Correto? Sim. Ele vai ter uma taxa de administração para pagar, obviamente. Mas no momento da contemplação é dinheiro à vista. Então imagina que esse cliente viu um imóvel que vale 1.200.000, avaliado em 1.200.000. Esse imóvel está lá 3 anos para vender e não vende. Sim. Aí o cliente ele chega com 1 milhão à vista. Será que ele compra esse imóvel? Ou seja, além de não pagar juros, esse cliente tem o poder de compra, ou seja, vai comprar um imóvel por um valor menor. Esse cliente vai fazer o quê? Ele vai alugar o imóvel, com o dinheiro do aluguel ele vai pagando a parcela, e essa parcela inicial que ele estava pagando do consórcio antes da contemplação, ele vai fazer o próximo consórcio, para voltar a ser contemplado, comprar um outro imóvel, alugar e assim por diante. Então esse cliente vai aumentar o patrimônio dele e ainda vai programar uma futura aposentadoria. Porque lá na frente ele vai ter vários imóveis. Sim. Esses imóveis alugados vai dar uma tranquilidade de uma renda passiva para ele não precisar trabalhar mais. Sim, sim. Com toda a segurança, valorizando cada vez mais, né, o imóvel. Rafa, nesse cenário, hoje a Shalom, ela trabalha fortemente com a HS Consórcio, que é uma parceira muito forte, né, que a Shalom tem com a administradora.
eu acredito que a HS ela seria mais indicado pensando nesse perfil de cliente, né? O porquê? Justamente por conta da meia parcela, né? Você pode dar um pouco mais de detalhes sobre isso. Eu vou dar um exemplo, tá? Suponhando que um cliente faça um crédito de 1 milhão e ele vai utilizar um lance da própria carta, que é o lance fixo, né, de 30%. Ele pode estar pagando a parcela cheia e metade da parcela, né? Super compensa para aquele cliente, né? Considerando que ele pague metade da parcela até a contemplação e depois da contemplação, né? Se ele for contemplado ali com o lance, a parcela não dobra, né? Muitas vezes não dobra, dependendo ali, obviamente. Mas a HS ela é mais indicada para esse perfil de cliente, né? Tanto para a compra do imóvel como alavancagem patrimonial e também como deixar a carta aplicada e para vender, né? E o porquê que a HS? Quais são as diferenças da HS além da meia parcela, né? As formas de contemplações, para o nosso ouvinte poder conhecer um pouco mais sobre a HS. Como alavancagem, a HS ela é a melhor administradora para poder estar fazendo, tanto a alavancagem patrimonial quanto a financeira, tá? Não tenha dúvida. O primeiro motivo é a meia parcela, que isso faz toda a diferença. Por exemplo, um consórcio de 1 milhão, se a gente for analisar de uma administradora para outra, na média vai dar mais ou menos R$6.000 de parcela para um crédito de 1 milhão. Quando esse cliente faz na HS, por mais que ele tenha condições de pagar, de investir os R$6.000 por mês, na HS ele consegue o quê? Esse mesmo 1 milhão pagando somente a metade da parcela até a contemplação, ou seja, essa parcela de 6 ela vem para R$3.000. Mas o cliente tem condições de investir os 6, ele vai fazer 2 cartas de crédito. Correto? Sim. Ele já alavancou, são 2 chances de sorteio. Sim, claro. Tá? Então ele vai estar pagando a meia parcela. Se esse cliente for vender a carta pós-contemplação para fazer a alavancagem financeira, ele vai ter o dobro do lucro. Porque se ele foi contemplado depois de 10 meses, em vez de ele ter pago R$60.000 de parcela, né, 10 parcelas de 6 mil, ele teria investido apenas 30. Sim. E a venda da carta de crédito ela vai ser feita em cima de 1 milhão. Então o cliente ele vai ter o dobro do lucro, tendo exatamente a metade do investimento, sendo que essa outra metade ele já está alavancando com uma nova cota de consórcio. Sim. Então faz toda a diferença. Fora a meia parcela, a HS ela tem também o lance chamado lance fidelidade. Ou seja, a HS ela vai premiar aqueles clientes que não atrasam a parcela. Então por mais que você não tenha um recurso para ofertar de lance agora, além de você participar do sorteio, você participa também do lance fidelidade. O lance fidelidade participam os clientes que estão com as 6 últimas parcelas em dia. Uhum. Então o cliente que não atrasa a parcela, que leva o planejamento a sério, ele tem condições de ser contemplado antes, através de um lance e sem ter que pagar o lance, porque o lance fidelidade ele pode ser descontado da própria carta. Sim, interessante, Rafa. Isso é muito bom, né? A HS ela tem esse diferencial no mercado justamente porque o cliente ele consegue participar simultaneamente de todas as formas de lance, né? E tudo com uma taxa mensal, né? Anual, desculpa, na verdade, com menos de 2%. Tem uma questão, né? Que eu conversando com os corretores e é muito comum atendendo clientes, aonde às vezes o cliente tem a ideologia de que um grupo que se tem muitas pessoas, por exemplo, o HS, é um grupo que tem 1.000 participantes ou 2.000 participantes. Às vezes o cliente ele fica com receio de fechar o contrato porque ele acha que vai contemplar 1 ou 2 pessoas por mês com esse volume. E na verdade é o contrário, né, Rafa? Isso não é verdade, né? O porquê disso, né? Esse é um assunto bem interessante e bem simples na realidade, né? O consórcio ele é proporcional. Quanto mais participantes nós temos no grupo, obviamente tem mais arrecadação e a gente vai conseguir contemplar mais cartas. Então, a pergunta é, compensa fazendo um grupo com mais participantes ou com menos participantes? Proporcionalmente falando, entre sorteio e lance é a mesma coisa, né? Quanto mais participantes, mais contemplações. Porém, a gente tem que ir um pouco mais a fundo. Se esse cliente, ele quer... Porque quando a gente pega, por exemplo, um grupo de 200 meses, por exemplo, se eu formo um grupo com 400 participantes, eu tenho condições de contemplar 2 cartas por mês, certo. Correto? Sim. Se eu formo um grupo com 1.000 participantes, eu tenho condições de contemplar 5 cartas por mês. Só que essas 5 cartas por mês sempre são uma por sorteio e a diferença por lance. Sempre. Uma por sorteio e o resto por lance. Então, assim, apesar de ser proporcionalmente a mesma coisa,
Quando a gente vai um pouco mais a fundo, a gente vai analisar o cliente da seguinte forma: ele vai ofertar um lance ou vai participar de sorteio? Se o cliente ele não tem interesse em dar o lance e ele quer participar somente do sorteio, aí, claro, pegar um grupo de 400 participantes que contemplam 2 por mês, vai ser melhor, porque ele vai participar do sorteio somente entre os 400. Agora, se esse cliente tem um lance para ofertar e é um lance competitivo, é melhor entrar num grupo com mais participantes, porque a gente vai estar trabalhando na estratégia do lance. Sim. Então, lembrando que um grupo com mais participantes, por exemplo, no exemplo de 1.000, a gente teria um para o sorteio e 4 por lance. Então ele teria mais chance num grupo onde tenha mais participantes. Então são os detalhes que a gente leva em consideração, analisa cada detalhe, cada quesito, para a gente montar o plano perfeito para o nosso cliente. Perfeito, Rafa. Muito bom, muito bom. Dessa forma o cliente, né, o ouvinte, né, a pessoa que está procurando ainda, está analisando, comparando com essas informações, eu acredito que vai tranquilizar um pouco mais, né? Porque às vezes a pessoa acha que a conta não fecha, né? Sendo que é tudo bem pensado, tudo muito bem elaborado. Bom, e para você que está procurando fazer um consórcio para você comprar o seu imóvel, né? O seu primeiro imóvel ou o seu segundo imóvel, né? Entre em contato com a Shalom para você entender um pouco mais sobre HS Consórcio, não só sobre HS, né? Mas principalmente para você que está procurando, né? Você que paga aluguel e de repente quer sair do aluguel, mas você não consegue assimilar a sua parcela, né, do consórcio com aluguel. Então, HS você consegue pagar metade da parcela até a contemplação, e aí você sai do aluguel e vai ter a sua casa própria e com a parcela e pagar por aquilo que é seu. Não só pela HS, mas procura também a Shalom Consórcio para você ter uma consultoria personalizada, né, um atendimento exclusivo, né? Rafa, aproveitando, antes de eu fazer a próxima pergunta, a Shalom fica localizada onde, né? Em qual estado? Qual que é o endereço da Shalom, né? A Shalom ela está localizada no bairro Guanabara, na cidade de Campinas, aqui no estado de São Paulo, tá? Bacana, Rafa. Campinas, cidade que de eu amo. Eu aprendi a gostar de Campinas. Campinas é bom, tem tudo. Excelente. Aqui. Ótima cidade para morar, para negócios, né? Rafa, agora se tratando sobre cartas contempladas, né? Um assunto que nós conversamos um pouco. Nós estamos num momento que está tendo muita procura, né? Está tendo muita procura por cartas contempladas. É algo que às vezes o cliente ele tem dúvida se ele compra ou não. Então eu vou fazer algumas perguntas para você referente à carta contemplada, né? Okay. O que é uma carta contemplada? Explica para o nosso ouvinte. E o porquê comprar, se compensa e não compensa, né? Quando, né, no caso, né? A carta contemplada é o melhor negócio do mundo. Ele é bom tanto para quem vende quanto para quem compra. Então, esse realmente é uma negociação onde todos ganham. Primeiro, por que existe uma carta contemplada? Porque algum investidor comprou esse consórcio, foi pagando a parcela e aguardou a contemplação. Tá? Normalmente são investidores que fazem isso e eles já entenderam que eles têm uma lucratividade muito maior do que qualquer renda fixa, e ele vai ganhar dinheiro ajudando alguém, tá? Então, de forma bem resumida. Então, o que é uma carta contemplada? Esse cliente ele foi pagando as parcelas, em algum momento contemplou essa carta, e esse cliente está colocando essa carta no mercado para venda. Para quê? Para ter um lucro em cima dessa carta de crédito, ok? Nós aqui da Shalom, nós garantimos a recompra da tua carta por 20% do valor do crédito, mesmo ela tendo uma única parcela paga. A Shalom garante a compra. Garante a compra na contemplação. Então, por exemplo, o cliente foi lá e fez um consórcio de R$1 milhão, correto? Sim. A parcela cheia ali dá por volta de R$6.000. No caso da HS, ele tem a oportunidade de entrar com a meia parcela. Então, daria ali R$3.000 de parcela mês. Imagina o cliente que ele entrou no consórcio de R$1 milhão. Ele pagou uma única parcela de R$3.000 e foi sorteado. Uma única parcela. Certo. Correto? Tá, então agora nós temos uma carta de crédito liberada de R$1 milhão, que com as taxas vai dar por volta de R$1.230.000, que é o custo final,
correto? Nós vamos comprar a tua carta por 20% do valor do crédito. Ou seja, vamos falar aqui do investidor. O investidor, ele investiu R$3.000, claro que eu estou pintando aí o melhor cenário, né? Sim. Que é no primeiro mês para ver a grandiosidade da questão da carta contemplada. Então o cliente ele investiu ali 3 mil, contemplou uma carta de 1 milhão, a Shalom vai comprar a carta dele por R$200 mil, que é 20% do valor da carta de crédito. Ok. E é isso mesmo. Mesmo tendo investido apenas 3 mil, a Shalom vai recomprar a tua carta por R$200 mil. Garantido. Certo. Uau! De 3 mil fez 200, né? O investidor ele lucrou com isso? Nossa. Muito, né? Demais. Um lucro absurdo. Sim. A primeiro momento, dá a entender que quem está comprando essa carta está fazendo um péssimo negócio, né? Sim. A princípio. Mas vamos pensar. O cliente que vai comprar um imóvel através de um financiamento, ele não tem que ter no mínimo ali 20% de entrada? Sim, tem que ter. Isso com uma ficha muito boa. Claro. Ou seja, ele vai lá no banco, ele vai dar esses R$200 mil de entrada e o banco financia os 80%, os R$800 mil. Hoje o financiamento está dando 4 vezes mais. Ou seja, o cliente financia 800 mil, ele vai pagar mais de 3 milhões. Sim. Muita o custo coisa, final né? de um financiamento dá mais de 3 milhões. Agora, vamos pensar no comprador da carta contemplada. Ele pagou 200 mil ali de entrada, ou seja, ele empatou com a entrada ali do financiamento, correto? Só que ao invés dele ter um saldo devedor de financiamento de 3 milhões de reais, ele vai ter um saldo devedor do consórcio de 1.230.000, que é o valor do bem mais as taxas. Ah, mas ele pagou 200 mil de ágio. Ok. Então ele vai ter o custo ali de 1.430.000 aproximadamente. Sim. Que é menos da metade do que o custo de 3 milhões que ele teria através do financiamento. Então, esse é um negócio onde todos ganham. Quem vende ganha e ganha muito, e quem compra ganha e ganha muito. Na verdade, quem compra economiza, e economiza muito a longo prazo. Outra coisa, a parcela de um consórcio ele acaba se tornando menor do que a parcela de um financiamento, um pouco menor. Só que qual que é a diferença? No financiamento, esse cliente faz em até 420 meses, e no consórcio o prazo máximo vai dar mais ou menos ali 200 meses. Ou seja, o cliente vai pagar uma parcela menor do que o financiamento em menos da metade do prazo. Sim, bacana, Rafa. É importante também entender que o prazo ele pode chegar até 200, 240 meses, né? Mas existe grupos em andamentos também, né? Importante ressaltar isso, porque às vezes tem pessoas, clientes que acham muito tempo, né? Mesmo ainda sendo um período menor que um financiamento. Mas existe grupos em andamento com prazo de 100 meses, 120, 150 meses também, né? Que o cliente também pode estar escolhendo também. A carta contemplada para um cliente, quando ele tem muita pressa, ainda que varia muito em relação à entrada, né? Normalmente o cliente ele se preocupa muito com o ágio, né? Ele fica perguntando, mas qual que é o ágio? Qual que é o ágio? Né? É o que costumamos dizer. O ágio é a entrada, né? A carta contemplada ela tem uma entrada um pouco elevada que o financiamento, mas o custo efetivo total é muito mais econômico que fazer um financiamento. Então, nesse caso, para aquele cliente que está procurando, né? Está procurando a economia, super compensa para ele, né? Comprar essa carta contemplada, né? Rafa, e tudo isso é muito seguro, né? Existe uma documentação, como é que é essa parte na prática, né? Para o nosso ouvinte poder ouvir, tranquilizar. Claro. É 100% seguro, tanto para quem está comprando quanto para quem está vendendo, tá? Então a Shalom, ela tem os investidores, né? Você está convidado a ser um investidor da Shalom para fazer o teu consórcio e no momento da contemplação você vender a tua carta e ter um excelente lucro em cima disso. E você que pretende comprar um imóvel economizando de forma imediata, você também pode vir até a Shalom Consórcio para você adquirir uma carta já contemplada e já comprar o imóvel de forma imediata. Como é feito isso? Tá? A Shalom ela cuida de tudo. Hoje as assinaturas são todas digitais. Antigamente o cliente tinha que ir no cartório, assinar, reconhecer firma. Hoje é tudo de forma digital. Então o vendedor da carta ele faz a assinatura, o comprador faz o pagamento e na sequência eu mando o contrato para o comprador assinar também. Os dois assinando, que isso acontece no mesmo dia, na média, 2 dias úteis, essa carta já foi transferida para o comprador. E, em média, 2 dias a gente já consegue já iniciar o processo de faturamento. Então, assim, é muito rápido. Uhum. É muito rápido e 100% seguro. Tem alguns casos, né? A gente tem um corretor lá na empresa
alguns, né? Normalmente depende muito, né? Mas normalmente, pelo que eu vejo lá, o que eu vejo em média, às vezes 5 a 7 dias úteis, né? Para o cliente fazer a reserva, do período da reserva até a análise dele para ter a aprovação, né? Se sim ou não, né? Super rápido, né? Assim, bem legal o que você falou, porque assim, 2 dias úteis é a partir do momento que assinou o contrato para poder transferir, né? Então assinou o contrato, em 2 dias úteis, na média ali, já está sendo feita a transferência. Porém, para o comprador da carta, a gente faz uma análise de crédito antes. Isso. Então, quem está comprando uma carta contemplada, você não vai comprar a carta para depois aprovarmos o teu cadastro. Isso. Que é o que a maioria faz, né? Sim. Primeiro transfere para depois entrar com o processo de aprovação, liberação de crédito. A Shalom já faz esse trabalho antes. Sim. Então, a gente já vai fazer uma pré-análise da documentação do comprador. Caso a gente entenda que não vá ser aprovado, a gente nem segue com a tratativa. Sim. Agora, na pré-análise, a gente visualizou que a carta vai ser aprovada. O que precisa para ser aprovado? Nome limpo, comprovar 3 vezes o valor da parcela. Cada administradora tem as formas de comprovação. Umas aceitam extrato bancário, outras não. Algumas administradoras, o cliente tem que ter um comprovante ali por olerite, declarando o imposto em cima daquela renda. Cada administradora tem uma forma de trabalhar. O Itaú não precisa de nada disso, a gente coloca o CPF do cliente no sistema, o sistema já dá ali se aprovou ou não, então é mais rápido. Enfim, então a gente vai fazer todo esse trabalho, né, de aprovação para a gente só seguir com a transferência depois de aprovado o cadastro aí do comprador dessa carta. Então a chance de dar alguma coisa de errado é 0. Tá. Rafa, e se caso o cliente... Bom, vamos lá. Vamos só melhorar um pouquinho aqui, né? O cliente ele tem interesse, apresentou uma carta contemplada para ele, estando dentro das condições dele, né? Antes dele pagar a entrada, então, ele faz um pagamento de uma reserva, né? Que normalmente é de 1 a 3 parcelas, dependendo da administradora. Reserva para essa carta ficar congelada para outras pessoas interessadas não ver essa carta, é isso, né? Positivo. Certo. Positivo. E ele fazendo essa reserva com pagamento de 1 ou 3 parcelas, né? Então quer dizer que se ele for aprovado, só depois então que ele faz o pagamento da entrada. Isso, ele só vai pagar a entrada depois de tudo aprovado. Certo. Tá? Essa reserva ela serve justamente para ninguém ter mais acesso a essa carta, né? Então, a partir do momento que o cliente ele fez esse sinal, que ele vai de 1 a 3 parcelas, dependendo da administradora, essa reserva ele é apenas um sinal para ninguém mais ter acesso e ninguém comercializar essa carta. Se por algum motivo o cadastro não for aprovado, nós vamos devolver esse sinal. O cliente não tem custo nenhum quanto a isso. Ele não perde, né? É devolvido para ele ali. Integralmente. Sim, e se for aprovado, vai abater do valor da entrada, né? Isso, do valor total da entrada. Do total da entrada, né? Rafa, agora pensando na carta contemplada, na forma como investimento mesmo, não para quem compra, né? Eu sei que a gente já conversou um pouco sobre isso, falamos um pouco sobre isso, mas em relação a valores, né? Até mesmo para esse vídeo mostrar para aquele perfil de cliente investidor mesmo, né? Hoje a Shalom ela atende muito o perfil do cliente de médio e alto padrão, né? Que a maioria da carteira de clientes da Shalom são assim hoje, graças a Deus. Rafa, hoje uma carta, né, para um investidor. Olha, eu quero fazer a carta tanto para compra também, né? Que eu esqueci de falar sobre isso. O valor ele tem um certo limite, né? Pela HS ali ou carta contemplada, né? Até quanto mais ou menos que a gente pode contratar? 1 milhão, 2, 10, 20, 30 milhões? Vai depender muito da administradora e do poder aquisitivo do consorciado, tá? Então, assim, a gente não está limitado a um valor. Se o cliente quiser comprar um imóvel de 30 milhões de reais, a gente vai entender se ele tem capacidade financeira que comporta a parcela desses 30 milhões e eu vou buscar uma administradora que vai fazer em cima do imóvel que ele quer comprar. Sim. Então, a gente não tem limite de crédito, tá? Não temos. Independente se é 10, 20, 30 milhões, nós vamos atender o cliente. Sim. E com toda essa estrutura da Shalom, né, ela é uma corretora especializada com profissionais que não se preocupa, né, a qualidade não só na venda da carta, né, não somente os corretores e uma corretora focando só em venda de consórcio, vamos dizer assim, mas de fato uma especializada,
né, o corretor especializado com os corretores, perdão, e eu sei que também que você acaba fazendo parte de muitas negociações, reuniões, né, quando é possível eu também participo, para investidores mesmo, né, para investidores e cartas contempladas, né, e com tudo isso para trazer muita autoridade e tranquilidade para o cliente, né, até mesmo por conta de muito golpe por aí, né, Rafa? Inclusive nós temos muitos clientes que chegam até nós, né, através dos nossos markets, onde às vezes eles questionam muito sobre o valor da entrada, né? Que hoje uma carta contemplada, logicamente, vai depender do prazo, uma carta segura, confiável, que de fato existe, que não seja um golpe no mercado, né? Então, fica atento a você, tá? Que se estiver procurando, analisando carta contemplada, cuidado quando você acaba achando cartas contempladas muito atrativa, né? Com entrada de 20%, 25%. Normalmente isso daí é tudo golpe, pessoal. Vocês tomam cuidado com isso, né? Rafa, uma carta mais segura ali, né? Que é o que a gente trabalha, que é de mercado hoje padrão ali. Em média de quanto ali, né? 40, 45, quanto? Vai depender muito do prazo, de quanto tem pago, né? Depende muito disso. Mas hoje as cartas de crédito, elas estão girando aí entre 45% e 50% na média. Isso quando é um prazo estendido, uma parcela menor. Mas quando é prazo curto, a gente consegue algumas entradas menores. Mas hoje, menos de 40% é bem difícil achar alguma carta. A não ser que seja uma carta nossa mesmo, da Shalom, né? De algum cliente que contemplou. Sim. E a gente já consiga fazer essa tratativa aí de forma mais rápida. Mas quando a gente vai buscar no mercado, ela tá na média aí 45%. Sim. Usando aquele exemplo, né? Lá. Rafa, qual que é o recado que você poderia estar passando para o nosso ouvinte hoje, para aquelas pessoas ainda que não fizeram um consórcio? Tem muito caso de assim, olha, o meu amigo fez, eu ouvi falar que é bom, né? O que você poderia falar hoje para esse perfil de pessoa hoje que está com receio de fazer um consórcio, né? De trazer ele para a Shalom, para o atendimento, né? Lembrar que também você pode fazer o atendimento também, dependendo do caso, né? Obviamente, da operação. O que você poderia estar dizendo para esse público hoje? Claro. Bom, a primeira pergunta que você tem que se fazer é a seguinte: você consegue guardar dinheiro? Todo mês você guarda? Se você não consegue, faça um consórcio. O consórcio você vai pagar um boleto e é o único boleto que você vai pagar e vai voltar para você corrigido. Tá? Então faça. Se você não tem condições, não tem não é condições, né, ter a disciplina de guardar dinheiro, faça um consórcio. Se você paga aluguel, quanto tempo você paga aluguel? 1 ano, 2, 5, 10? Aí vem a pergunta, e se você tivesse feito o consórcio lá atrás? Então, se você paga um aluguel hoje, faça um consórcio. Claro, não é qualquer consórcio, é um consórcio com uma boa administradora e com a estratégia certa. Sim. Você que paga aluguel, a meia parcela vai te ajudar muito. Ou seja, sim, até a contemplação você vai conciliando a meia parcela com o teu aluguel e a partir do momento da contemplação que é feito o recálculo, você passa a pagar uma parcela cheia, quer dizer que você já está dentro do seu imóvel e automaticamente já saiu do aluguel. Se você já fez um financiamento e está amarrado com o banco ali durante 30 anos, 35 anos, vai pagar uns juros absurdo através do financiamento, o consórcio ele serve para você quitar o teu financiamento e é lei, o banco é obrigado a tirar todos os juros futuros e trazer para o valor presente. Então faça um consórcio para quitar o teu financiamento com desconto. Sim, bacana. Até esquecemos sobre esse ponto, né, Rafa? A carta contemplada também é muito indicada para o cliente também que quer quitar o financiamento, né? Muitas pessoas não sabem disso, né? Tanto você fazer um consórcio em andamento para o cliente poder quitar, né, esse financiamento. Então, vou dar um exemplo. De repente, o cliente está com um financiamento que ele fez num banco de 30 anos. Se ele faz um consórcio ainda com um prazo maior, com as parcelas que ficam dentro do orçamento dele, ainda que na pior das hipóteses, né, ele demore para contemplar para o sorteio e para o lance, ainda super compensa. Porque na pior das hipóteses ele teria sido contemplado, vamos dizer assim, com 5 anos, estou dando um exemplo. Poxa, mas pensa na economia, né? Que esse cliente teria ao quitar o financiamento. Então ele vai trocar a dívida mais cara pela uma dívida mais barata, né? Quitando todo, como você disse, trazendo juros, né, para poder amortizar e quitar tudo isso também. Bom, nós estamos chegando ao final desse bate-papo. Rafa, eu quero te agradecer, eu quero
te agradecer por essa parceria, por esse bate-papo, né? Um prazer de novo. Eu acho que é sempre bom poder compartilhar, né, de informação, né, para trazer informação para o mercado, para o cliente, né? Tem alguns pontos que eu gostaria de considerar aqui para o cliente também, para o nosso ouvinte, para aqueles, né, que estão já em andamento sendo atendido com a Shalom, ou para você também, vou cortar aqui, para você que está buscando fazer uma carta de consórcio, ou para você que ainda não fechou um consórcio conosco, né, Rafa? Os nossos corretores, né, normalmente acabam enfrentando uma dificuldade muito grande quando o cliente ele acaba não abrindo muito espaço para um diálogo, né? E quando o corretor de consórcio da Shalom ele vai te atender, ele se preocupa de fato com a sua contemplação, não simplesmente, né, em te vender um consórcio, né? Esse é o diferencial da Shalom. Quando um corretor ele começa a atender a você, você que acabou deixando, né, o seu contato, enfim, você que já está em negociação, está em andamento, ou vai fazer, ou vai chegar ainda para ter um atendimento com a consórcio, na Shalom, é importante você separar um momento para que você possa conversar com esse corretor, né? Colher as informações, te fazer umas perguntas, por quê? Aquilo que eu costumo dizer, Rafa, às vezes o cliente ele acha que por ele ter um lance até de 50%, ele é o dono da razão e acha que já vai entrar, vai dar tudo certo. E é aí que muitas vezes a pessoa acaba se prejudicando, vamos dizer assim. Por quê? Não basta você só ter o seu lance, o seu poder de lance. É preciso você estar no grupo certo. É por isso que é importante, né, Rafa, ter esse atendimento personalizado, se possível, né, se o cliente se sentir à vontade, marcar uma reunião por vídeo, né, se caso for necessário ou não, né? Mas é importante você entender que não basta simplesmente você ter condições de pagar a parcela ou de você ainda ter o lance mais alto do grupo, que você vai entrar e vai contemplar e tá tudo certo. Não é assim que funciona, né? Então, de fato, a Shalom, ela tem essa preocupação, os corretores muito bem treinados para entender ali o cenário, buscar e trazer algo que de fato te contempla, né? Para que seja bom para você e para sua família também. Bom, Rafa, eu quero te agradecer mais uma vez. Obrigado por essa parceria, obrigado por esse bate-papo. Eu espero que os nossos ouvintes, os clientes possam entender e compreender. Vai ficar depois, né, aqui o editor, o Instagram da Shalom e o site da Shalom para quem quiser acessar e conhecer também. Você pode estar falando para a gente? Claro, já vai estar aqui embaixo na tela. E lembrando, normalmente quando você vai comprar algo, é interessante você cotar em vários lugares diferentes, não é isso? Sim, claro. É inteligente fazer Sim. isso. Você vai comprar qualquer coisa que seja, você vai cotar em pelo menos 3 lugares diferentes, tá? Isso é bem comum e é importante fazer isso. Agora, trazendo isso aqui para a Shalom, como nós trabalhamos com várias administradoras de consórcio de forma isenta, você vai conseguir fazer 7 simulações no mesmo lugar. Eu vou contar para você como que ficaria na Caixa, como ficaria no Banco do Brasil, como que ficaria no Itaú. Então você não precisa ficar buscando todos esses bancos para entender o consórcio de cada banco para você descobrir qual é o melhor. Com vários atendimentos diferentes, né? Exato. Às vezes o cliente ele fica com dúvida em quem acreditar, enfim. Então o cliente consegue fazer várias simulações com um corretor só, um especialista só. Com um único corretor de forma isenta. A gente não vai direcionar para uma administradora que a gente gosta mais de uma ou de outra administradora. A gente vai realmente fazer aquilo que é bom para você. Verdade. Né? Shalom consórcio é uma palavra hebraica que significa paz. Então no momento da construção da Shalom, né, do início da Shalom, esse nome foi muito pertinente para quê? Justamente para que você compre um consórcio e fique em paz, sabendo que existe um time profissional, capacitado, que vai cuidar do seu consórcio do começo ao fim. Legal. Muito bom, Rafa. Muito bem colocado esse ponto, né? Às vezes as pessoas ficam... O pesquisar é um direito do cliente, isso é bom, e né? É importante, claro. E é importante. Mas quando o cliente ele acaba encontrando, né, numa corretora só, né, todas essas possibilidades, é melhor ainda, porque ele vai ser atendido por um único profissional especialista, né? Ou talvez até por você ou por mim, dependendo também. Tá? Bom, para poder finalizar... eu queria só complementar que o Rafael também faz alguns atendimentos, e eu também, né, para o perfil de alto padrão, mas dependendo da necessidade, de como é que for, de repente, uma negociação mais complexa, se precisar também, eu e o Rafael nós podemos entrar na negociação para dar suporte com nossos corretores também. Lembrando que todos os nossos corretores
são treinados, capacitados, especialistas, entendem de mercado. Mas o Rafael, juntamente comigo, nós atendemos muito também o perfil de cliente, tá? De alto padrão também. Então, se você precisar de mais informações, entre em contato com a Shalom, vai estar na descrição do vídeo, o Instagram do Rafael, o Instagram da Shalom, o site da Shalom e o telefone de contato também, tá bom? Rafa, obrigado mais uma vez. Deus abençoe muitos negócios, que esse seja um ano aí de muita prosperidade, muitos negócios principalmente que os clientes da Shalom possam ter paz, né? E contemplações, e muitas contemplações. Não só muitas contratações, mas muitas contemplações também. Muitas contemplações, venda da carta contemplada, aquisição de novos bens. Conte conosco, entre em contato com a Shalom, que eu vou ficar muito feliz em te atender e te orientar e te mostrar qual o melhor caminho para você conquistar os teus sonhos. Legal, bacana, gente. Obrigado, viu? Uma boa tarde para todos. Deus abençoe e venha para Shalom Consórcio.